Olá, amigos da Rádio e TV Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente, mais uma vez, reunidos com nossa equipe para falarmos de um tema auspicioso, aquele tema que faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós paramos para pensar e tentar entender. A nossa proposta é essa, tentarmos entender uma palavra poderosa, que nós vamos ouvi-la através desse vídeo agora. Prestem atenção. Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá o teu pensamento? Quisera. Perfeito! Aonde vai o nosso pensamento? Nós, em algum momento da nossa existência presente, já paramos para pensar o poder do nosso pensamento? Será que nós temos essa clareza de que o nosso pensamento tem um poder enorme, assim como Jesus o praticava, através daquilo que muitos chamam de milagres, mas que Jesus usava aquelas três coisas importantes: o pensamento, o magnetismo e a atração desse magnetismo para auxiliar as pessoas a saírem daquela condição que estavam. Tem aquela passagem maravilhosa da mulher que sangrava por tanto tempo e não conseguia sair daquele sangramento. E ela fez de tudo para estar próximo de Jesus, porque Jesus era seguido por muitas pessoas. E ela, o mais próximo que conseguiu chegar de Jesus, relamou nas suas vestes. E Jesus, ao reunir todas as pessoas, diz: mulher, quem te curou foi a tua fé, foi o teu pensamento, e não a passada de mão nas minhas vestes. São pequenos detalhes que nós vamos estar abordando hoje, dentro desse tema auspicioso, né? E por isso que nós iniciamos de uma forma diferente, com uma música que reforça a importância do pensamento. Estamos aqui com a nossa equipe posta, a Mônica Gomes. Bom dia, Mônica! Bom dia, Xavier. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Gratidão por estar aqui, que possamos ter ótimos pensamentos nessa manhã, para nos inspirar nesse dia e no restante aí da nossa passagem por esse mundo maravilhoso em que nós vivemos. Bem-vindos. Muito bem, Mônica. Bom dia, João Luiz. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Mônica, Xavier, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Que eles tenham um excelente dia e aproveitem esse programa, como nós também queremos aproveitar, queremos aprender também com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né? Que eles nos mandem bastante pergunta para que a gente possa, quem sabe, ensinar ou mostrar alguma coisa, a força do pensamento, que é um tema muito, muito importante, Xavier. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você, João. E, como disse o João, estamos aqui sempre como eternos aprendizes. Sempre estamos aprendendo. E usamos aquela frase de Sócrates: sei que eu nada sei, né? Nós estamos aprendendo também e estamos abertos para isso. O nosso programa Espiritismo e Atualidades hoje traz, então, o poder do pensamento. E antes de darmos início às perguntas, que já são várias, nós temos muita gente aqui nos acompanhando, eu quero ressaltar aqui as nossas parcerias, né? Quero ressaltar aqui a parceria com a Rádio e TV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, em Santa Catarina, do nosso amigo Dorival. Também do Grupo Samaritanos,
Grupo Espírita Samaritano, nós eternos parceiros aqui, participando conosco no dia a dia nosso. E temos aqui também que ressaltar que no dia 18/9 nós estaremos comemorando 1 ano de programa. E aí nós teremos um evento especial. Nós teremos um convidado especial. Nós teremos conosco a doutora Irvênia Prada, que estará falando para nós sobre nossos irmãos animais. Portanto, já vão se preparando. No dia 18/9, tragam todos os nossos irmãozinhos animais para participar conosco. Não só no dia 18, mas todo dia. Eu espero que todo dia eles estejam aqui conosco, recebendo essas energias, esses fluidos positivos, para que eles possam ser sempre amorosos e carinhosos. Tá certo? E nós já temos aqui conosco a Dagmar, a nossa amiga Dagmar aqui de São Paulo, participando conosco, a Sandra Brandão, lá de Porto Alegre. Ô, Sandra, bom dia para você. A nossa grande companheira, Paula Abreu. Que bom te ver aqui, Paulinha. Seja vibrante conosco. A Vera Lúcia, lá de Tocantins, está aqui conosco também. A Agnes, lá do Mato Grosso. A Cleide, lá de Belém do Pará. Olha onde nós estamos chegando. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Temos também a nossa companheira Maria do Carmo, que faz parte de um grupo de estudo lá da UAP, da Unifesp, no qual nós somos companheiros, que você possa se recuperar no seu implante dentário feito ontem, tá certo, Maria do Carmo? Temos também o nosso companheiro Wilson, que faz parte lá da Rádio Boa Nova, junto conosco também. E nós temos muito mais pessoas participando, e ao longo do programa a gente vai estar conversando com cada um deles, tá bom? Muito bem, gente. Vamos, então, às primeiras perguntas que nós já temos aqui conosco. E antes, porém, eu vou pedir para a Mônica fazer a nossa prece inicial, aquela prece que sai do fundo do coração e nos ilumina, abençoada pelo plano espiritual. Por favor, Mônica. Sim, Xavier. Meus queridos, vamos nos unindo em pensamento, nos visualizando todos juntos, com muita luz, muito amor, vibrando paz, visualizando entre nós o nosso querido irmão e mestre Jesus e toda essa pleiade de espíritos que nos ampara, nos conduz e nos auxilia no nosso dia a dia. Que tenhamos todos juntos, nestes momentos que vamos estar aqui juntos, uma troca de compreensão, de amor, de aprendizado, sobre tudo que vamos falar e tudo que vamos ser perguntados por vocês. Que Jesus nos ampare, que nossos irmãos espirituais nos guiem, para que sejamos felizes nesse nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. E aí nós vamos trabalhar uma coisa que é importante. Nós valorizamos o nosso pensamento de que forma? No sentido positivo ou no sentido negativo? Qual é a diferença desses dois pontos, negativo e positivo? Se eu valorizo o meu pensamento positivo, eu trago o que para mim? Energias salutares. Eu trago coisas boas. Eu sou alegre, eu sou feliz. Se eu valorizo o pensamento negativo, que tipo de energia que eu trago para mim? Aquela do hard. O hard é aquele desenho antigo que diz: ó dó, só comigo, tudo acontece comigo. Se eu trabalho os pensamentos negativos, eu atraio coisas negativas, energias negativas.
E, em cima disso, vamos dar por iniciado as nossas perguntas, né? Já de hoje, temos aqui várias perguntas, várias pessoas participando. Hoje, nós teríamos que fazer um programa mais elástico para tentar responder todas as perguntas, mas vamos tentar, né? Vamos fazer o possível para isso. Vamos iniciar, então, com a Mônica. Eu vou pedir para a Mônica responder essa pergunta, que foi feito pelo nosso companheiro JL. Ele diz o seguinte: a lei da atração, como estando relacionado à estrutura física e ao desenvolvimento da matéria, um consenso mais moderno entre os pensadores do novo pensamento é a lei de atração. E aí a gente pode sintetizar e dizer o seguinte: Mônica, comenta conosco como é que no pensamento nós trabalhamos o magnetismo e a lei de atração. Como é que Jesus fazia isso? E sinta-se à vontade para citar um daqueles chamados milagres de Jesus. Por favor. Tá certo. Qual é o nome do nosso companheiro, João? JL? JL. JL. Bem-vindo, JL. Obrigada pela sua pergunta. É assim, todos nós possuímos esse magnetismo, como o Xavier colocou aí na pergunta, complementando, só que às vezes a gente nem tem noção de que magnetismo, da potencialidade desse magnetismo. E através dele, nós atraímos o que é bom e o que não é bom. Através do quê? Do pensamento, né? Então, o pensamento, ele vai atrair essas energias, essas forças, que vai moldar o nosso caminhar pela vida. Então, o magnetismo, ele tem essa força, é uma atração, né, que nós temos. A lei de atração é isso, né? Nós, através do nosso pensamento, nós atraímos aquilo que é bom ou não tão bom assim. Por isso é importante prestar muita atenção naquilo que nós pensamos, porque nós estamos envoltos diuturnamente nessa força, nessa energia, nessa troca entre seres encarnados e desencarnados. Perfeito, Mônica. Muito obrigado pela sua colocação. Agora uma pergunta para o João Luiz, né? Que é da Dora. Você conhece a Dora, João Luiz? Imagina, só 51 anos. Nossa, que coisa maravilhosa, que sintonia maravilhosa. Vamos lá, João. A Dora coloca o seguinte: sentimentos maus podem ser influência de más entidades, ô João Luiz? Você pode repetir que eu acabei não entendendo. Pois não. Sentimentos maus podem ser influências de más entidades? Com certeza, né, Dora? Os pensamentos maus atraem maus irmãos aí que estão perdidos, que estão buscando luz, né? Que não sabem onde encontrar a luz, então eles acabam se perdendo, acabam influenciando realmente os maus pensamentos, os nossos maus pensamentos, né? Por isso nós temos que tomar cuidado sempre. Nós temos que cuidar do nosso pensamento, não permitir que venha à nossa mente pensamentos maus. Nós temos que ter sempre pensamentos bons. É difícil, claro que é difícil, mas como já dizia Jesus Cristo, né? Orai e vigiai. Então, quando nós estamos com os nossos pensamentos, que são constantes, né? São 24 horas por dia e o resto da nossa vida, então nós temos que orar e vigiar e tomar conta dos nossos pensamentos, não permitir que maus pensamentos venham à nossa mente, Xavier. Perfeito, João. E você me faz lembrar aqueles alertas que frequentemente os mentores espirituais nos apontam. Você pensou, você plasmou. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento, né? O orar e vigiar tem que ser constante, não é isso, Mônica? Opa! Vamos lá. Eu tenho aqui a segunda pergunta da Dora também. Essa vai para a Mônica agora, viu, Mônica? A Dora faz o seguinte: é difícil vencermos uma ideia negativa que pode nos levar ao ódio? Não.
não é difícil vencer uma ideia negativa, não. Depende de nós, Dora, fazer essa reflexão e essa transformação. Se as pessoas ficarem ali com aquele pensamento contínuo, mal, com certeza, esse ódio, esse rancor, essa raiva, ela vai aumentando e vai criando formas nos pensamentos, que pode prejudicar principalmente aquele que emite esse pensamento, que a primeira pessoa prejudicada com os pensamentos que nós temos somos nós mesmos. Né? Ela pode até não atingir aquela pessoa a qual nós estamos com ódio, porque se a pessoa estiver numa sintonia boa, for uma pessoa que ora, esse pensamento pode até se aproximar dela, mas não vai atingi-la, mas vai atingir a nós com certeza, porque nós estamos envoltos nessa energia. Então, depende de nós fazer a transformação, mudar essa sintonia, porque isso não é saudável para o espírito, nem para o corpo, nem para a mente, nem para nossas emoções, Dora. É isso, minha querida. Perfeito, Mônica. Parabéns pela resposta. Agora para o João Luiz. Nossos próprios pensamentos podem desencadear em nós o sentimento de ódio, ô João? Com certeza, viu, Xavier? Porque, como você disse, né? Pensou, plasmou, né? Então, se você está plasmando, você está ativando contra você mesmo os maus pensamentos. Então, isso vai te afetar, consequentemente, o seu ser, né? O seu pensamento. Então, se nós realmente estivermos pensando coisas não muito boas, nós vamos ser afetados por esses pensamentos, tá? Vai atrair, como eu já falei, aqueles irmãos que estão na mesma frequência que nós, né? E eles estão buscando o quê? Eles estão buscando alimento para satisfazer as suas necessidades espirituais, pensando quando estavam encarnados, né? Querendo os gozos e prazeres e vingança da sua encarnação. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos consequências referentes a maus pensamentos, Xavier. Perfeito, João, perfeito. Muito bem colocado. Aqui a participação da Ângel Carnelas. Ô, Ângel, muito obrigado pela sua participação. E vamos para mais uma pergunta, Mônica. Muito interessante essa colocação feita aqui pelo Cido, né? O nosso companheiro Cido fez uma pergunta, e eu vou passar isso para você, né? Ele fala de René Descartes, que foi um grande filósofo lá do século XVI e que contribui muito, né, para a doutrina espírita, o surgimento da filosofia espírita. Ele coloca o seguinte: penso, logo existo. Já tinha conhecimento da potencialidade do espírito. E qual é a relação do espírito e pensamento? Grande René. Obrigada, querido Cido, pela pergunta. Olha só, né? A pessoa já fazia essa relação. Será que ele conhecia a potencialidade do espírito, Cido? Não sei se ele conhecia, mas ele falou a essência do espírito, que o pensamento é o atributo do espírito. Não existe espírito sem pensamento. Todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, vivemos, somos pensamento. É um atributo essencial do espírito. Nós podemos desencarnar, mas o pensamento não morre. A carne desencarna, perece, mas o pensamento permanece com o espírito. Por isso, onde estivermos, encarnados ou desencarnados, o nosso pensamento estará conosco, seja em lugares maravilhosos, como a gente sempre fala, né, Xavier? Lá no umbral da consciência, do pensamento. O que você pensa é aquilo que nós somos, o que nós pensamos é o que nós somos, é o que o nosso espírito tem na essência. Então, esse pensamento vai nos acompanhar aonde estivermos. Por isso, temos que tomar um grande cuidado. Essa é uma força muito grande que o espírito tem, né?
essa potencialidade que o espírito tem de pensar e de criar coisas, porque o pensamento, ele cria o tempo todo, mesmo que nós não percebemos isso de imediato, pode demorar anos, mas aquilo ficou guardado em algum lugar, ele está plasmado e ele vai se manifestar. Quantas vezes a gente deve conhecer, tanto nós como outras pessoas, a gente fala assim, nossa, há tantos anos atrás eu pensei tal coisa e está acontecendo agora. Não tem isso? A gente não passa por essas situações, gente? A gente fala, nossa, faz uns 10 anos, olha, eu pensava isso quando eu era mais jovem, eu queria tal coisa, eu queria fazer tal coisa, e a coisa acontece, porque está guardado, está plasmado. Então, no momento exato, Deus permite que isso se manifeste. Então, o espírito, o pensamento está intimamente ligado ao espírito, não se separa. O pensamento está no espírito. Obrigada, Cido, pela sua pergunta. Beijo. Perfeito, Mônica. E aí nos dá a oportunidade de fazermos um pequeno comentário, se a Mônica me permitir. Claro. Muitas vezes nós falamos daquela zona umbralina da consciência, não é isso? E muitas vezes essa zona nos aparece sombria, escura, como aparece lá no filme Nosso Lar, né? Aquela zona onde André Luiz estava, aquele lugar sombrio, escuro. E como o Nosso Lar também está naquela zona umbralina, ela aparece de uma forma diferente. No Nosso Lar, as pessoas aparecem alegres, toda de branca, sol, passarinho, água, tudo diferente. O que será isso daí? Eu posso estar na zona umbralina dependendo do meu pensamento negativo. E eu posso sair da zona umbralina e ir para o Nosso Lar? Claro que eu posso, se eu tiver pensamentos positivos. Portanto, meus irmãos, valorizemos mais o pensamento positivo, porque pensamento positivo é energia. Não é isso, João? Com certeza, é muita energia. É uma energia que nós nem sabemos o poder dessa energia. Nós não temos todo o conhecimento desse poder, viu, Xavier? Perfeito, João. Eu vou te colocar uma questão da Dora, hein, João? Ela diz o seguinte, o ódio pode ser um sentimento... Perdão, como vencer o ódio, João? Como é que eu venço, que é um pensamento negativo? Como é que eu supero esse ódio, João? Olha, é uma questão de você se conhecer primeiro, né? Você tem que se conhecer para vencer o ódio. O seu ódio para com os outros e o ódio dos outros para com você. Então, você precisa estar sempre em uma frequência bem alta de energia positiva. Como nós temos conversado aqui, orai e vigiai. Nossos pensamentos têm que ser sempre positivos. E isso é uma coisa que eu vou dizer sempre, que eu, lendo, né, alguns comentários sobre o pensamento, e é isso, você tem que orar e vigiar, você tem que estar constantemente tomando conta do seu pensamento. Você não pode permitir que o seu pensamento se desvirtue para o lado negativo, porque, infelizmente, nós, como seres humanos, vivendo nesse planeta que é de privação, né, nós estamos aqui para tentar resgatar, né, nossa espiritualidade, então nós estamos envolvidos sempre de vibrações negativas desses irmãos que estão junto conosco. Então isso vai fomentar que nós criamos o ódio com uma força muito maior do que ela deveria ser. Então, se nós orarmos e vigiarmos, com certeza nós iremos combater o ódio. É difícil, mas é uma coisa que nós temos que estar em constante trabalho. Perfeito, João. Agora outra pergunta, e aí é uma colocação interessante, Mônica, para a gente refletir. O ódio é o prazer mais duradouro. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. Quem diz essa frase é G.G. Byron. O que você acha dessa afirmação? Você concorda com ela, Mônica?
Repete para mim. Os homens amam com calma, odeiam com calma. Os homens amam com pressa, mas odeiam com calma. É de Byron essa frase. O que você acha disso? Você concorda com ela? Não sei se eu concordo ou discordo com essa frase. Se a gente ama depressa. Talvez ama porque o amor, talvez esse amor-paixão, que talvez ele esteja se referindo, não sei, é aquela ansiedade, né? Não da calmaria. Mas tem aquela frase que as pessoas dizem que a vingança é um prato que se come frio, então você vai odiando com calma, né? Mas isso é um pesar do espírito. Vamos aqui pensar na questão espiritual, né? Um pesar do espírito, porque amar, nós deveríamos amar constantemente. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos, temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas e viciações espirituais, por isso talvez vivemos envoltos nessa, talvez não, né? Com certeza envolto nessas vibrações menos iluminadas, que é raiva, é ódio, ressentimento e mágoa, e ficamos ali ressentindo isso, né? Por isso talvez demore mais, mas é sempre bom fazer ao contrário, né? Vamos gostar, vamos olhar o bem, vamos olhar para o que é bom, vamos pensar o que é bom, porque senão a vida fica muito pesada. Nós já temos as nossas provas, as nossas expiações para atravessarmos, e se então ficarmos envolvidos e pensando só no que é mal, isso vai piorar cada vez mais, vai ficar numa sintonia de uma energia muito negativa, e com certeza as coisas acabam piorando, né? E esses maus sentimentos vão se prolongando. Então vamos amar. Eu penso desta forma, Xavier, através do que a gente aprende dentro da doutrina, o que Cristo nos ensinou. Amar. Sempre. Sempre. Né? Valorizemos os pensamentos positivos, né? Porque ele é energia. E eu atraio para mim energia boa ou energia ruim, né? Sempre deixando claro que Deus, quando nos criou através da centelha da vida, em nenhum momento ele criou essa questão de ódio, raiva. Isso é coisa nossa, né? Nós aqui encarnados que estamos vivenciando essas situações. Tem um ouvinte nosso, a Ziela Gonzaga, né? Muito obrigado, Ziela, pela sua participação. João, ela diz o seguinte: quando a gente pensa, age, e depois diz, nossa, como pude dizer ou fazer e pensar essa coisa? Não é assim? Isso acontece muito, né? Ô, Ziela, de fato você tem razão. A gente muitas vezes, né, pensa e age e depois diz como fui pensar e fazer essa situação, né? Isso faz parte, né, Xavier, das nossas, como é que eu diria assim, como nós estamos vibrando, né? Se nós estamos num momento de vibração positiva, nós estaremos trazendo para perto de nós os irmãos que nos trazem boas influências. Porém, em determinados momentos, nós podemos estar em baixa. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos a atenção dos irmãos que estão sofredores, que estão buscando satisfação deles, né, espirituais deles. Então, a gente acaba assumindo vamos dizer assim, uma intenção que eles jogam para a nossa mente e acabamos cometendo, então, uma situação não agradável, plasmando e pensando alguma coisa contra outra pessoa. Então, volto a dizer, como Cristo sempre falava, né? Orai e vigiai. Nós temos que tomar conta sempre dos nossos pensamentos, analisar, porque o pensamento, ele é uma força muito grande. Nós nem imaginamos a força do pensamento, como a Mônica falou, o pensamento é do Espírito, né? É um tributo de Deus, e esse tributo, então, nós temos que valorizar. Nós vamos valorizar como? Orando e vigiando e procurando crescer espiritualmente, fazendo com que não haja maldade nos nossos pensamentos. Mas é difícil. Temos que trabalhar isso muito, muito e muito, viu, Xavier e Mônica e ouvintes?
e a Zeila, né? Aham. Perfeito, né? Eu diria até, viu, Zela, que é assim, né? Isso mostra claramente que muitas vezes nós tomamos atitudes ou dizemos alguma coisa de uma forma impulsiva, né? O que quer dizer o ato impulsivo? De falar ou pensar, né? É quando nós soltamos aquela palavra para alguém, no momento de pura emoção, né? E muitas vezes não paramos para consultar a nossa razão. E aí tem aquele exercício que a minha avó bolachuda italiana dizia, né? Se você parar alguns segundos para engolir a saliva, é o tempo necessário que você precisa para consultar a sua razão. Se você consultar a sua razão, você vai ter, de um lado, razão, do outro lado, emoção. Não é isso? E junto, sentimentos. Se você consulta a razão, lhe dá a possibilidade de você chegar próximo do equilíbrio. Se você chegar próximo do equilíbrio ou no equilíbrio, dificilmente você vai usar alguma palavra ou vai pensar alguma coisa não boa. Porque a razão, ela existe exatamente para isso, né? Ela te dá a possibilidade de nem tanta razão, nem tanta emoção. Busquemos o equilíbrio, porque equilibrado eu estou harmonizado. Olha que coisa bonita, né? E aí eu evito de ter essas atitudes por impulso, né? O impulso é pura emoção, só emoção. E não nos esqueçamos que, como latino-americano, nós somos pura emoção, né? Então, é só para que a gente possa valorizar a importância do pensamento, né? Como o João bem disse, muitas vezes nós não valorizamos o nosso pensamento, nós vamos por impulso. Então, assim, nem tanta emoção, nem tanta razão. Busquemos o meio termo, que é o equilíbrio. E se eu estou equilibrado, eu estou harmonizado. Não é isso, Mônica? Você está harmonizada, Mônica? Procura estar sempre. Às vezes a gente sai do eixo, né? Porque nós estamos aqui, as provocações, eu sempre falo, né, que nós temos provocações diárias, elas tentam nos tirar do eixo, mas aí eu olho, quando eu consigo estar atenta, vigiando, porque a gente tem que estar sempre vigiando. A gente olha para e fala assim, epa, não vou entrar na sua. Boa. Boa. Não vou entrar nessa, né, mãe? Não. Então, a gente tem que refletir mesmo. Nós já estamos com a nossa companheira que vai fazer a pergunta para nós ao vivo, que é a nossa companheira Salete. Ela já está aqui conosco e ela vai estar ouvindo. Ô, Salete, seja bem-vindo, minha querida. Que bom tê-la aqui de manhã conosco. Bom dia, amigos. Bom dia, Mônica, Xavier, João. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, minha pergunta é a seguinte: através das nossas preces, nós conseguimos entrar em harmonia com o pensamento crístico? Boa pergunta, hein? E aí, Mônica, nós conseguimos? A oração é tudo, né, Salete, minha linda? A oração é uma forma, transformar o pensamento em palavras, para conversar com Deus, para levar a Ele aquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que nós estamos sentindo. Porque isso é o pensamento, né? O pensamento é a nossa vontade. A vontade é que leva esse nosso pensamento aí para alcançar Deus, a Jesus, através das nossas preces, através das nossas orações, faladas do coração. Não as preces, não menosprezando, mas maquinalmente, mas sentindo cada palavra, compreendendo cada palavra, porque aquilo que está no nosso coração é o nosso pensamento. Como já disse Jesus, nós estamos aonde está nosso coração. E onde está? E o que vem do nosso coração? É o pensamento. São
os nossos sentimentos, né? Então, quando nós conversamos com Deus através da oração, sim, alcançamos esse pensamento crístico. E vou dizer mais, não é nem necessário ser cristão para alcançar esse ser superior, né? Podemos conversar com esse ser superior, independente de sermos cristãos ou não. Porque é o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa fé sendo exercitada com palavras, que é o resumo do nosso pensamento. Então, quando a gente conversa e pede para Deus, agradece a Deus por tudo que nós temos, o ato de agradecer é uma maravilha, gente. O sentimento da gratidão é fantástico, né? Ele nos acalenta, nos acalma, assim como a oração, que nos refresca a alma quando nós estamos fazendo uma oração e conversando com Deus verdadeiramente, que é a materialização nas palavras dos nossos pensamentos. Então, com certeza, Salete, e muito obrigada pela sua pergunta e participação, minha linda. Grande beijo. Que maravilha, né? Se temos aqui o nosso companheiro Sidoca, a Cida também, Noronha conosco, né? E temos aqui, João, a participação também da Márcia e Alves Moreira. Ela faz a seguinte pergunta, João: nossos pensamentos podem influenciar outras pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, ou só nós mesmos? E aí, João? Realmente é uma pergunta bastante interessante, né? Com toda certeza, os nossos pensamentos, eles podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal, e, naturalmente, pode afetar outras pessoas e a nós mesmos, né? Como a Mônica estava falando da oração, se a oração for feita com fé, com caridade e amor, com toda certeza, nada disso acontece, não vai influenciar negativamente para ninguém. Ao contrário, vai afetar positivamente ou a nós ou ao próximo ao qual nós estamos dirigindo o nosso pensamento. Então, nós precisamos sempre estar influenciados com a oração. Oração em Cristo, em harmonia com Cristo, porque só assim, então, nós vamos conseguir fazer com que a gente transmita um pensamento positivo e não um pensamento negativo para outras pessoas, Xavier. Perfeito, João. E aí nós temos uma nova pergunta do Cido. Esse vai para a Mônica, hein? O Cido pergunta o seguinte, Mônica: como fazer para identificar que um pensamento não é meu? Nossa, Cido! Olha que exercição, hein? Bom, meu querido, nós aprendemos dentro da nossa doutrina abençoada, que nos esclarece tanto, que nós estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos. E essa influência depende muito do que nós estamos pensando, do que nós temos no nosso coração. Esses fluidos que nos envolvem, encarnados e desencarnados, é muito poderoso, é muito forte. Então, assim, para distinguir aquilo que é nosso do que é do espírito, vamos dizer que aquele primeiro pensamento que vem, aquela primeira ideia que vem à mente é nossa. E depois pode ser que as outras ideias não sejam, né, de espíritos. Mas às vezes é muito difícil distinguir uma coisa da outra, né, porque como nós estamos sempre sendo influenciados pela espiritualidade, e aí vai depender de nós, como nós estamos, como nós nos sentimos, como nós nos comportamos, porque os pensamentos ditam o nosso comportamento, ditam as nossas ações. Então, a gente pensa muito em determinada coisa, então a gente vai agindo e falando conforme esses pensamentos, mesmo que não tenhamos consciência disso. Que, infelizmente, ou na grande maioria das vezes, pelo dia a dia que nós estamos vivendo, a gente não tem essa percepção. Mas aquela primeira ideia que vem a nós, é nossa.
né? Aquilo a gente tem que refletir, parar para pensar, falar, nossa, eu sou assim? Eu penso isso, eu sinto isso, eu ajo assim? Aí a gente talvez consiga distinguir aquilo que é nosso daquilo que não é nosso. Mas a influência é constante, por isso devemos tomar muito cuidado, estar atentos ao que sentimos, qual é a nossa vontade, como nós estamos dirigindo a nossa vida, porque somos guiados pelos nossos pensamentos presentes, antigos, que estão no nosso espírito, porque os pensamentos estão no atributo do espírito, como eu disse, então a gente pode estar carregando pensamentos que vêm até de outras encarnações e que nos estão conduzindo nessa encarnação. Então precisamos prestar bastante atenção. Se tivermos bons pensamentos, estaremos sendo influenciados com bons pensamentos também, com boas atitudes. Vigiai sempre. Perfeito, Mônica. Então é assim, gente. Aproveitando o gancho da Mônica, se ela me permitir, né? Nós temos que o tempo todo estarmos atentos aos nossos pensamentos. Porque, como foi dito no início do programa, eu posso plasmar bons pensamentos, vivenciar esses bons pensamentos, e eu sempre digo, esses bons pensamentos andam de chinela havaiana. E os maus pensamentos, os chamados pensamentos negativos, andam de tamanco. E aí aquela pergunta que não quer calar. Qual dos dois faz mais barulho? O andar de tamanco ou de chinelo havaiana? Então, nós temos que estar atento àqueles pensamentos que vêm na nossa mente, que muitas vezes são pensamentos que fazem daquilo que nós chamamos de consciência presente, de fatos que estão ocorrendo conosco no dia a dia, né? Se alguma coisa me aborreceu durante aquele dia, a tendência é que durante o sono físico, o seu espírito que emancipa do seu corpo, vá de encontro a esse estado consciente presente. Né? E nós temos que estar nos policiando para isso. Daí a necessidade de eu me preparar para dormir. Porque se eu me preparo para dormir, eu tenho a possibilidade de orientar o meu espírito, quando se emancipa, de estar com os espíritos de luz, espíritos afins, e não com aquela situação que me provocou raiva, ódio, né? Então, eu tenho que me preparar para dormir. E quando eu acordo, eu tenho que fazer da mesma forma. Agradecer pela noite bem dormida. Não é isso, Mônica? Sim, me permite falar uma coisa que me veio à mente agora, quando você diz do tamanco, né, o que faz mais barulho. Eu vou fazer uma referência aqui às questões de mídia, né, porque a gente vê programas que nos influenciam totalmente, o tempo todo, né? A mídia está nos influenciando o tempo todo. E programas que nos causam medo, insegurança, raiva, né? Porque existem vários que fazem isso com nós, e as pessoas ficam ligadas naquilo, e ficam remoendo, pensando, trazendo aquele medo constante, aquela insegurança, aquela raiva dos fatos que acontecem. Olha a energia em que estamos nos envolvendo quando estamos ligados nessas informações que eu chamo de infrutíferas, se me permitem, porque não nos acrescenta nada de bom. Faz com que a gente fique cada vez mais angustiados e tristes. Devemos pensar e avaliar qual que é a finalidade dessas informações para nos conduzir na vida. Qual é a pretensão? Fiquemos alertas com relação a esses programas, a essas situações que nós assistimos, que nos influenciam e que, quando nós vamos dormir, nós levamos lá para o leito, e aí, à noite, a gente vai andar por lugares mais, digamos, menos iluminados, e que vai nos fazer mal ao amanhecer e na nossa estrutura física, na nossa estrutura emocional. Eu só queria fazer essa colocação. Obrigada, Xavier. Parabéns, Mônica. Muito bem observado essa situação de sermos influenciados por esses
pelas mídias tradicionais, que, via de regra, trazem assuntos muito pesados, densos, e que acabam, através das nossas sintonias, nos influenciando, nós nos permitimos ser influenciados. E é muito comum, quando você pede a opinião para alguém sobre algum assunto, ele retrata exatamente aquilo que ele viu, por exemplo, no JN, né? Que traz aquela coisa pesada. E ele comprou, ou assumiu aquela ideia exatamente da forma que foi passado para ele. Então, isso é uma coisa que nós temos que estar muito atentos. Para formarmos a nossa própria opinião, é fundamental que tenhamos uma diversificação de canais de informação para não comprarmos a coisa da forma que é vendido para nós, né? E a coisa está caminhando exatamente para isso, né? A chamada indústria dos algoritmos está caminhando exatamente para isso. Querem ver um exemplo? Quando você vai lá na loja, João, comprar uma camiseta no shopping, você entrou na porta daquela loja, a vendedora já até sabe que tipo de camisa é para você, João. É verdade. Ela já até sabe qual é a camisa. O Dia dos Pais, amanhã, que coisa maravilhosa. Então, a vendedora já tem um informe através dos algoritmos, né, do que o João gosta. E aí, a pessoa que vai comprar o presente do Dia dos Pais para o João, né, já não precisa ter tanta preocupação em procurar algumas coisas. Estejamos atentos a isso, né? Nós estamos caminhando para isso. Aliás, depois da pandemia, já existem indústrias, né, trabalhando exatamente isso, né, sabendo todo o seu histórico de pessoa. Não nos esqueçamos que estamos já vivenciando a 5ª dimensão. E o que quer dizer isso? Nós já estamos passando por um processo de transformações biológicas, né? Nós já estamos nos modificando biologicamente. Não vai precisar implantar chip na gente. Já existe através dos meios de comunicação de massa, como esse que nós estamos utilizando agora, né, João? Quer comentar um pouco sobre isso, João? Olha, Xavier, o que eu entendo sobre as mídias é o seguinte: eu tenho procurado me afastar de todo e qualquer comentário que não me agrade, porque eu preciso tomar minhas decisões, Então, eu preciso fazer minha análise do que é que realmente está acontecendo, e aí sim eu vou ter o meu pensamento correto sobre a atitude que tem que tomar. Agora, só isso não basta, porque para que isso aconteça, eu preciso estar instruído da situação que está ocorrendo. Eu preciso enxergar essa situação. E como nós estamos vivendo no meio, né? Por exemplo, a criação divina encontra-se mergulhada numa espécie de fluido universal. Então, todos nós estamos ligados por esse fluido universal. Então, todo e qualquer pensamento que é exposto, ele vai seguir como se fosse um fio elétrico, né? Que você liga a tomada e acende a luz. Quer dizer, vai numa velocidade assim exponencial para a tua mente. A mesma coisa que o som, o ar é para o som. Então, por isso, nós precisamos estar alerta, nós precisamos, então, orar e vigiar, estar sempre com Cristo, porque se isso nós fizermos, nós vamos conseguir fazer com que as coisas sejam realmente de acordo com o que nós pensamos, ou que nós gostaríamos que fosse. Porque, infelizmente, como você disse, a mídia, tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente que quer espalhar má notícia e tem gente que quer espalhar boa notícia. Então, nós temos que ter o discernimento de poder distinguir qual é o bom, qual é o ruim. E, com isso, só estando com Cristo em coração. Como dizia já o Tarso de Paula, né? Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Então, nós temos que chegar nesse nível. E, para chegar nesse nível, nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que fazer acontecer, temos que ter fé, temos que orar muito. E aí nós vamos conseguir chegar
e ter esse discernimento que teve Paulo de Tarso. Quer dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Perfeito. A importância de nos auto-evangelizarmos é muito importante para nós termos esse discernimento. Não é isso, João? Vamos nos conhecermos também, né? Nós temos que fazer um esforço muito grande de nos conhecermos, né, o Xavier e Mônica? Perfeito. Nós, inclusive, fizemos um programa exatamente falando do autoconhecimento, né? Qual é o propósito de vida? Quando eu coloquei essa pergunta, balancei o coreto de alguma pessoa. Né? Qual é o seu propósito? Eu ainda não sei, mas vou descobrir. E descobriu, que maravilha. Através do autoconhecimento, né? Então, vamos exaltar aqui a participação da Sidneia. Oi, Sidneia, muito obrigado pela sua participação. Da Francisca Notoli, muito obrigado também pela sua participação. A Cláudia Dourado, oi, Cláudia, muito obrigado. Elisiel Tacatu, muito obrigado pela participação. E o Gilberto Gomes também está aqui participando conosco. Quanta gente maravilhosa nesse dia lindo de energias muito boas, porque o sol só nos traz energias boas. Portanto, iluminemos o nosso pensamento com os raios solares, a vitamina D tão necessária, não é isso? Muito bem, vamos aí, estamos chegando próximo ao nosso final de programa e ainda temos algumas questões a serem colocadas, né? E eu quero aproveitar a oportunidade, Mônica, e colocar para você assim, como é que eu faço para valorizar muito mais os pensamentos positivos do que os negativos? Como é que eu faço isso? Como é possível eu valorizar mais o positivo, que é energia boa? Eu já dei uma dica, o raio de sol, né? Como é que eu faço para valorizar esse pensamento positivo em relação ao negativo? Bom, basta pensarmos que somos seres encarnados, espíritos encarnados vivendo uma experiência humana. Então, nós estamos aqui numa escola, estamos de passagem. Viemos aqui para aprender, melhorar, crescer, evoluir. Então, só por isso e por tudo isso, nós já devíamos agradecer sempre a Deus. As intempéries, as provas, as doenças, as tristezas nos machucam, sim, mas elas nos fazem crescer, dependendo do nosso olhar, de como nós nos colocamos nessas situações, nós vamos evoluir. Ao invés de ficar com medo, ter confiança. Ao invés de ficar revoltado, ter esperança, ter fé. Às vezes, ao invés de ficarmos com raiva, indignados, vamos confiar em Deus, vamos seguir. Sabemos que tudo que vivemos e passamos é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, por isso, vamos pensar positivo, vamos pensar bem, vamos procurar isso. Não é que isso vai resolver os nossos problemas, mas vai nos ajudar a atravessar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas provas, a nossa expiação. O pensamento mal vai dificultar esse trajeto, vai dificultar essas aulas, vai dificultar essa prova, porque essa escola, ao invés de passarmos, assim como na escola, ao invés de passarmos de ano, nós vamos ficar ali repetindo a mesma série, se continuarmos com pensamentos negativos, de pouca luz, esbravejando, xingando, reclamando. Então, é isso que nós temos que pensar, fazer essa distinção, compreendermos que somos espíritos e que nós vamos levar isso que nós estamos pensando para o lado de lá, para o lado do plano invisível. Então, é dessa forma que a gente tem que se ver, ampliar o nosso leque, sair da matéria, único e exclusivamente desse momento de vida, dessa matéria, desse momento de encarnação. O que nós estamos plantando, nós vamos colher. E os nossos pensamentos têm que ser plantados de uma forma salutar. Como eu disse, eles não vão evitar os problemas, mas vão nos ajudar a atravessá-los. E nós vamos agradecer as coisas boas também,
porque elas existem em grande maioria. Basta termos olhos de olhar e de ver. Creio que é assim, Xavier. Perfeito. Eu quero aproveitar e pedir para o João, no seu alto saber da vida, da escola da vida, João, como é que é isso? Como é que eu valorizo mais o pensamento positivo ao invés do negativo? Xavier, só tem uma forma aí, né? Você se espelhar em Cristo, né? Ele foi o espelho maior para todos nós, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Orai e vigiai. Eu acho que é a única forma que eu vejo de a gente poder valorizar o lado positivo. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, nós estaremos valorizando os nossos pensamentos positivos, Xavier. Perfeito, João. E como nós estamos chegando ao final do nosso programa, quero pedir, então, para a Mônica, né, já fazer as suas considerações finais, Mônica, e depois o João Luiz, tá bom? Tá certo. Então, pessoal, muito obrigada, primeiramente, por estarmos conosco. Agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês. Agradeço, sobretudo, a Deus que nos dá a oportunidade de aprender, porque quando nós estamos aqui, nós lemos, nós estudamos, e isso é para nós, porque somos necessitados disso. Então, muito obrigada. Eu me permitam ler um trecho, um pequeno trecho do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Gratidão. Muito obrigada a todos. Um grande abraço. Perfeito, Mônica. Agora nós temos as considerações finais do nosso companheiro João Luiz, e sinta-se à vontade, João, para passar a sua sabedoria para nós. Muito obrigado, você é muito bondoso para comigo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de aqui estar e aprender com vocês, aprender com os espíritos de luz e com os nossos companheiros que estão nos assistindo, com as perguntas que infelizmente não foi possível respondê-las todas pelo tempo, né? Mas acho que eu cresci um pouquinho nesse programa, tá? Muito obrigado, gratidão a vocês por tudo que vocês estão passando para nós aí. Eu só gostaria de encerrar falando um texto que é uma mensagem bastante difundida na seara espírita, que é sobre o nosso tema. Vigiai os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigiai suas palavras, pois elas se tornarão atos. Vigiai seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigiai seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. E vigiai o seu caráter, porque ele será o seu destino. Que a paz de Cristo esteja conosco. E um bom dia dos pais para todos nós. Muito bem, João. Então, aí, ó, o grande pensamento positivo nosso nesse momento. A nossa egrégora de pensamentos positivos para todos os pais, todos os filhos, todas as famílias que passaram e estão passando por momentos difíceis. Porque essa pandemia tem nos trazido muitos ensinamentos. E fica aí a pergunta para cada um de nós. Que ensinamentos eu estou sendo capaz de absorver de toda essa situação? Porque a pandemia não veio por um acaso, ela veio para nos trazer ensinamentos positivos, para que possamos fazer a nossa transição o mais suave e tranquilo possível. Um beijo no coração de todos os pais, um beijo para a filhinha da Paula, a Manu. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Feliz Dia dos Pais a todos. Gratidão. Amém. Amém. Tão longe de mim distante,
onde irá o teu pensamento tão longe?